E aí, galerinha, tudo bem? Pessoal, vamos continuar o nosso assunto aí sobre energia elétrica, só que hoje nós vamos falar das transformações da energia elétrica. Essa videoaula, pessoal, ela vai ser um pouquinho longa, tá? E ainda vai ter uma complementação com um vídeo pelo Google Forms. Vocês têm que assistir para vocês conseguirem compreender melhor o conteúdo, porque senão essa aula ficaria muito longa e aí ficaria muito cansativo para vocês, beleza? Vamos lá. Como assim? Transformações da energia elétrica. A energia elétrica, ela sempre foi elétrica? Ou ela era algum tipo de energia que se transformou em energia elétrica? É isso que acontece, não é? Vamos aprender isso daí. Antes de aprender tudo isso, vocês têm que entender o seguinte: uma coisa chamada princípio da conservação da energia, ou princípio da conservação da matéria. Agora a gente vai falar de energia, mas isso cabe para a matéria também. A energia, ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela somente pode ser transformada de um tipo de energia para outro tipo de energia, ou seja, uma energia ela não vai desaparecer do nada, ela será transformada. Tem uma frase muito famosa que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O mesmo vai valer para a energia. Então vamos conhecer quais são os tipos de energia, galera? Vamos lá. Coloquei essa tabelinha, vocês vão copiar no caderninho, certo? Eu sei que é chato, mas é uma forma de ajudar vocês a guardar. Então pode dar um pause aí para vocês conseguirem fazer isso, tá? Vamos lá. Tipo de energia mecânica, ela está relacionada ao quê? Ao movimento. Então, por exemplo, liquidificador, batedeira, ventilador, tudo vão transformar a energia elétrica em energia mecânica. Elétrica tem a ver com potencial elétrico, ou seja, corrente elétrica que chega às tomadas, aos eletrodomésticos, que vão transformar essa energia elétrica em outro tipo de energia. Térmica, estou falando de calor. Então, por exemplo, qual eletrodoméstico que usa energia térmica, que transforma energia elétrica em energia térmica? Ferro de passar, chuveiro, forno elétrico, tá? Qualquer fonte de geração de calor. Energia química, ela vem das reações químicas. Ela pode vir, por exemplo, nas baterias, nas pilhas. Por quê? Porque eu tenho uma reação química que vai me gerar energia elétrica para poder fazer alguma coisa ali. Por exemplo, tem rádio que ele funciona tanto na tomada quanto na pilha, né? Outro exemplo de energia química é a energia da biomassa, né? Da decomposição de matéria orgânica que vai ser transformada depois em energia elétrica. Isso é energia que veio de forma química, né? Uma reação química que foi modificada. Nuclear vem da desintegração do núcleo do átomo, ou seja, da fissão, da quebra do núcleo do átomo. Nas usinas nucleares, a fissão dos átomos de urânio, por exemplo, vai gerar energia nuclear ou atômica. Essa mesma energia vai ser empregada, ela pode ser empregada, por exemplo, para tirar radiografia ou nas bombas atômicas. Então, uma coisa boa, radiografia ou raio-x, né? Bomba atômica é uma coisa ruim. A luminosa, que vem da luz, então, por exemplo, as lâmpadas, que vão ser transformadas a corrente elétrica em energia luminosa. Mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, nos televisores. No televisor, eu tenho energia elétrica sendo transformada em energia luminosa e sonora, que a gente vê e escuta a TV, né? Celular, energia sonora e luminosa. Computador, mesma coisa. Energia sonora do som, então eu vou ter nos rádios, nos telefones, no fone de ouvido, que vai estar tendo ali a produção de energia sonora, certo? Transformações da energia elétrica. Você já parou para pensar que a gente recebe energia elétrica em nossa casa, mas que a gente não usa exatamente ela da mesma forma como ela chega? Né? Acabei de falar isso para vocês. Na televisão você vai usar energia elétrica pura? Não. Você vai ter essa transformação da energia elétrica em energia luminosa e sonora. Aí eu coloquei ali, ó, a gente tem a transformação da energia elétrica em energia térmica, luminosa, mecânica, sonora, que é o que mais acontece no nosso ambiente aqui de casa, né? Coloquei aí, nossa, vou ter que me colocar escondidinho aqui no canto. Então, coloquei ali, ó, no computador, já falei pra vocês, vai ser transformada energia elétrica em quê? No liquidificador, energia elétrica em quê? Na batedeira, energia elétrica no quê? No som, energia elétrica vai ser transformada no quê? Por que eu não tô dando as respostas pra vocês?
porque eu quero que vocês escolham 10 aparelhos eletrônicos ou eletrodomésticos na casa de vocês, listem esses 10. Então, por exemplo, batedeira, e vai colocar lá, a corrente elétrica neles vai ser transformada em quê? Em energia do tipo tal. E vocês vão tirar foto disso e mandar para mim, ou pode digitar e me mandar no WhatsApp também, beleza? O que vocês vão fazer agora? Pausar, respirar, tomar uma água e voltar para a segunda parte da aula. Vamos lá, pessoal. Segunda parte da aula desta semana. Vou precisar falar de vocês um pouquinho sobre o átomo. O que é o átomo? O átomo é a menor parte da matéria, tá? O átomo, ele tem partes menores ainda, porém ele tá ali inteiriço, ele tem as suas características, os seus elementos, que o átomo ele é formado por um elemento ou pelo outro elemento, enfim, tá? O que eu preciso saber do meu átomo agora para eu entender o conceito de eletricidade? O átomo ele é formado basicamente por duas regiões. O núcleo, que está aqui. O núcleo ele vai ter cargas positivas e neutras. Ali não está representado, mas o núcleo do átomo ele tem cargas positivas e neutras. Quem são as cargas positivas? Os prótons. As cargas neutras? Os nêutrons. E eu tenho a minha eletrosfera, que é toda essa região aqui que está em azulzinho. Essa corzinha é só para vocês diferenciarem, tá, pessoal? E na eletrosfera eu tenho os meus elétrons, que são as minhas cargas negativas. Então, eu tenho 3 principais partículas do átomo. Prótons, carga positiva, fica dentro do núcleo. Nêutrons, carga neutra, fica dentro do núcleo. E elétrons, carga elétrica negativa, fica fora do núcleo, em toda essa região que é chamada de eletrosfera. Opa, fiz um risquinho ali. Então, sinais positivos vão indicar as cargas elétricas positivas, que são os prótons. Sinais negativos vão ser os elétrons. O legal, gente, é que as cargas positivas e negativas, elas atuam igualzinho nos ímãs. O ímã não tem polo norte e polo sul. Se eu tentar juntar o ímã, polo norte com polo norte, ele não gruda, ele fica repelindo. Agora, se eu virar o ímã, o que vai acontecer? Ele vai grudar. Não é isso que acontece? Todo mundo aqui já deve ter brincado com ímã, né, gente? Quem nunca brincou, pelo amor de Deus, arranjem 2 ímãs e vão brincar com ímã. Vocês vão ver que tem lados que você não consegue juntar, porém, se você inverter o lado, ele gruda, né? A mesma coisa vai valer ali para as cargas elétricas dos átomos. Então, cargas elétricas positivas, elas vão se repelir. Cargas elétricas negativas também vão se repelir. Agora, se eu tiver uma carga positiva com uma carga negativa, elas vão se atrair. Então, sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem, ok? Para isso, gente, eu preciso entender o seguinte: o átomo ele pode perder elétrons. Ele perde elétrons, alguns átomos perdem elétrons com muita facilidade, outros não. Quando ele perde elétrons, ele perdeu carga negativa. Então, olha esse primeiro desenho aqui. Opa! Olha esse primeiro desenho aqui que eu coloquei para vocês. Eu tenho um átomo neutro, ele tem o mesmo tanto de prótons e de elétrons. Só que daí, esse átomo, ele é um corpo aqui no caso, por exemplo, uma esfera de metal que está com a mesma quantidade que tem zilhões de átomos ali dentro. E esses átomos, eles estão com a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Só que se eu for lá e eletrizar, por exemplo, pegar um plástico e esfregar naquela esfera de metal, eu vou ter um fenômeno de eletrização. Se ele perder elétrons, porque os elétrons eles podem migrar de um átomo para o outro, podem sair da esfera de metal para ir para o plástico que eu esfreguei, enfim. Perdeu elétrons, o que vai acontecer, pessoal? Se ele perdeu elétron, ele vai ficar com poucos elétrons, aqui ó, só 2, por exemplo, elétrons, e vários prótons. Então, ele ficou mais positivo, então ele perdeu elétrons, perdeu carga elétrica negativa e, portanto, ele ficou mais positivo, certo? Então, ele vai ser um corpo carregado positivamente. Agora, esse mesmo corpo, ele pode ser eletrificado, né? Eu posso fazer essa eletrização e ele, em vez de perder elétrons, ele ganhar elétrons. Então, ele pode ficar ali com
alguns prótons, né, e vários elétrons. Então ele ganhou muita carga negativa, então ele ficou mais negativo. Então ele é um corpo carregado eletricamente negativo, tá? Aí, pessoal, com isso eu vou ter os materiais que são condutores elétricos ou isolantes elétricos. O que é isso? A facilidade com que os corpos perdem ou recebem elétrons vai depender de diferentes características. Por exemplo, é o material que elas são formadas. Então, alguns materiais vão perder ou ganhar elétrons com muita facilidade, outros materiais não vão ganhar nem perder elétrons com tanta facilidade assim, tá? Então, nos metais, por exemplo, a atração do núcleo com os elétrons que ficam ali ao redor do núcleo, ele é fraco. Então, ele vai transferir, ganhar e perder elétrons com muita facilidade, porque vai ser pouca atração ali do núcleo, que é a carga positiva, com os elétrons, que é a carga negativa. Então, com isso, eles vão perder elétrons e ganhar elétrons com muita facilidade. Então, esses elétrons, eles se movem nesses materiais metálicos com muita facilidade. Então, esses elétrons são chamados de elétrons livres. Então, esses metais têm bastante elétrons livres, então eles são bons condutores elétricos, porque elétricos a gente está falando de elétrons. Corrente elétrica é uma corrente de elétrons, é um fluxo de elétrons, certo? No entanto, eu terei materiais formado por átomos que os elétrons estão muito atraídos com o núcleo ali, bastante atração mesmo entre a carga positiva do núcleo e os elétrons que estão ali ao redor, que são negativos, né? Então esses elétrons não vão se perder facilmente e nem vai ganhar facilmente elétrons esses materiais, tá? Então eles são isolantes elétricos, porque eles não vão permitir essa passagem de elétrons, tá? É o que ocorre, por exemplo, em materiais como o plástico, como a borracha, como o vidro, como a cortiça. Cortiça é aquilo que forma a rolha do vinho, por exemplo. Então, olha só, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Nos fios das instalações elétricas, a parte que vai permitir a passagem dos elétrons é aquela parte metálica. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui, ó, o metal que tá ali dentro. Nossa, que horrível esse desenho. Pera aí, gente. Então, olha só, o metal que está aqui dentro é o que vai permitir a passagem da corrente elétrica. E eles vão ser envoltos por uma camada de plástico para fazer o isolamento dessas cargas elétricas. Porque senão qualquer pessoa que encostar ali vai tomar choque. Não pode, né? Então, olha só. Nos fios das instalações elétricas, a parte interna permite a passagem de elétrons, né? Então, ele tem que ser feito por um material que seja bom condutor. Então, um exemplo é o cobre. O cobre é um ótimo condutor elétrico. E eles serão recobertos por capas de plástico que vai funcionar como isolante elétrico. Deu para entender? Deu, né? Vamos lá. O que vai ser, então, a corrente elétrica? A corrente elétrica é o que eu já falei agora há pouco. Nada mais é do que o movimento ordenado, organizado dos elétrons. Os elétrons estavam ali soltos, de repente eles se organizam e fazem um fluxo organizado. Isso é a corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado das cargas elétricas, ou seja, dos elétrons, tá? Então, aqui, ó, eu tinha no A os elétrons todos aleatoriamente se movimentando. De repente, eu liguei ele numa pilha. Deixa eu trocar minha imagem de lugar, gente. Eu coloquei ele numa pilha, tá? Que vai fazer um fluxo, organizar o fluxo ali desses elétrons. Então, eles vão ter esse sentido ali da corrente. Então, eu tenho uma corrente elétrica, tá? Aí, aqui, ó, sai da pilha, vai pra lâmpada, acende a lâmpada, volta pra cá, tá? Vai fazer um circuito elétrico ali. O que é um gerador elétrico, pessoal? Para a gente falar sobre gerador elétrico, a gente vai explicar ali um pouquinho de historinha. Em 1800, um italiano chamado Alessandro Volta, ele construiu um equipamento capaz de gerar energia de forma contínua, que hoje é chamado de pilha de Volta. Ele construiu uma pilha pré-histórica, não pré-histórica, né, gente? Que foi em 1800, nem faz tanto tempo assim, tá?
Então, a pilha é um exemplo de gerador elétrico, porque ela vai transformar diferentes tipos de energia em energia elétrica. O que acontece dentro da pilha? Tem uma reação química que vai acontecer ali e que vai gerar energia elétrica. Então, uma energia química que vai ser transformada em energia elétrica, tá? Que vai ser passada por um fio. Por exemplo, um brinquedo que funciona a pilha, ele tem fiozinhos lá dentro para poder fazer a transmissão dessa corrente elétrica, tá? Então, a pilha do Volta, ela deu origem a outros geradores de energia para ser transformada em energia elétrica, como, por exemplo, nas usinas hidrelétricas, tudo isso foi originado de acordo com o pensamento primordial ali do que o Volta desenvolveu, tá? As pilhas, as baterias de celular, bateria de brinquedo, enfim, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo da pilha do Volta, elas eram disquinhos de metal ali, e no meio desses disquinhos tinha um produto químico num tecido. Então, essa reação química que gerava uma corrente, uma energia elétrica ali de forma contínua, tá? E uma pilha atual, ela tem bastão de grafite com polo positivo, uma pasta química condutora, um envoltório de zinco que vai ser o polo negativo, ok? Então, o gerador elétrico, de maneira geral, qual que é a função do gerador elétrico? É manter uma tensão elétrica entre dois pontos de um condutor, né? Porque a pilha, por exemplo, ela tem os dois lados, então ela vai ter que manter essa geração elétrica ali para poder circular. Essa tensão que vai manter o movimento ordenado das cargas elétricas, sempre para o mesmo sentido. O valor da tensão elétrica ele vai ser medido em volts, em homenagem ao Alessandro Volta, que criou aquela pilha de Volta lá. No caso das pilhas, o desequilíbrio das cargas desencadeado pela reação química que vai acontecer ali dentro da pilha, essa diferença entre esses materiais é que vai gerar essa tensão elétrica. E os polos positivo e negativo das pilhas indicam o sentido que vai fluir a corrente elétrica ali, os elétrons, certo? Que vai sempre do polo negativo para o polo positivo. O que vai ser a resistência elétrica? A corrente elétrica ela não vai circular com a mesma rapidez em diferentes materiais. Ela na madeira vai ser de uma forma, no metal vai ser bem mais rápido, em outros materiais vai ser mais rápido ou mais devagar. Então, essa facilidade ou essa dificuldade que vai ter para passar esses elétrons, para ter esse fluxo de elétrons, é o que a gente chama de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica vai ser a medida da dificuldade de um material, a dificuldade que ele oferece para a passagem da corrente elétrica. Quanto mais dificuldade tiver de passar a corrente elétrica, maior vai ser o valor da resistência elétrica. Sim, gente, valor, a gente vai entrar em parte de conta, tá? Desculpa aí, mas é necessário. A gente pode usar um dispositivo chamado resistor, que ele vai controlar, por exemplo, nos metais. Nos metais, a passagem das correntes elétricas ela é bem fácil, então ele tem pouca resistência elétrica, o valor da resistência elétrica vai ser baixo. Só que às vezes eu preciso que esse fluxo seja mais devagar. Então eu preciso colocar ali um resistor para controlar a intensidade da corrente elétrica. Por quê? Porque o fluxo ali é bem fácil porque é um metal, tá? Então a resistência elétrica de um condutor, ela vai depender basicamente de três coisas: do comprimento, do diâmetro e do material. Comprimento, quanto maior o comprimento, mais resistência vai oferecer para a passagem dos elétrons. Imagina um monte de elétron tentando passar num fiozinho fininho, tá? E comprido, imagina um fio comprido. Eles vão ter que se organizar ali em fileirinha para conseguir passar. Então vai gerar uma resistência. Agora, se eu tiver um fio mais grosso, eu vou ter mais possibilidade de elétrons passando por ali. Então, quanto maior o diâmetro, menor a resistência. E o material, então tem materiais que oferecem mais facilidade ou menos facilidade, tá? Ufa, acabei a aula de hoje, gente. As fontes estão aí. Se puderem, gente, leiam para vocês se inteirarem mais, porque é um conteúdo que vai começar a dificultar agora, ok? Beijo, até semana que vem.